Você já parou para pensar quem balançou a jarra? O episódio 31 do nosso podcast, Você Já Parou para Pensar comigo, Amanda Salles, vai começar um pouquinho diferente com a leitura de uma fábula. E no decorrer da leitura vocês vão entender qual é o assunto do nosso podcast e o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Se você coletar 100 formigas pretas e 100 formigas de fogo e colocá-las em uma jarra de vidro, nada acontecerá. Mas se você pegar a jarra, sacudi-la violentamente e deixá-la sobre a mesa, as formigas vão começar a se matar. O vermelho acredita que o preto é o inimigo, enquanto o preto acredita que o vermelho é o inimigo. Quando o verdadeiro inimigo é a pessoa que sacudiu a jarra. O mesmo é verdade na sociedade. Esquerda contra direita, mulheres contra homens, funcionários contra empresários, pobres contra ricos, fé contra ciência. Antes de lutarmos uns contra os outros, devemos nos perguntar: quem balançou a jarra? Autor desconhecido. Bom, gente, o episódio de hoje do nosso podcast Você Já Parou para Pensar comigo, Amanda Salles, vai trazer a temática da cognição social. Vou trazer para vocês hoje quais as regiões do cérebro são responsáveis por nós sentirmos pertencidos a determinado grupo. Vou falar de hormônio e um neurotransmissor hormônio muito famoso por aí, que algumas pessoas conhecem apenas como hormônio do amor, mas ele é responsável por outras coisas muito importantes, que é o tema desse episódio. Então a gente vai entender um pouquinho do que é empatia para neurociência, né? Do que é essa cognição social, do que é esse sentimento de pertencer, quais as regiões do cérebro e por que às vezes acontece, como no nosso país, essa polarização muito grande, né? De nós contra eles, de esquerda contra direita e em outros âmbitos também, né? Como eu disse, de fé contra a ciência, sendo que no fim somos todos da mesma espécie, somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo planeta tentando sobreviver. E se a gente começar a olhar essas situações da cognição social por uma ótica mais neutra, por uma ótica que consiga raciocinar em cima das situações, talvez a gente consiga enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, vamos começar com essa reflexão, né? Será que não estamos brigando com o outro quando o real problema é quem nos coloca uns contra os outros? E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor aqui no âmbito da neurociência, tá bom? Então, a gente tem que entender que o nosso cérebro é um cérebro social. E o que quer dizer cérebro social? Quer dizer que a gente foi programado realmente para o pertencimento. Por quê que fomos programados para pertencer? Você pode se dizer que, mas eu sou uma pessoa antissocial, eu não gosto de conversar com pessoas, eu não gosto de estar no meio de multidão, eu não gosto de contato com gente, nem da minha família, enfim. Ok, entendo a sua personalidade que puxa mais para ser uma pessoa que gosta de ficar mais isolada, mais na sua. Só que como espécie Homo sapiens, sermos programados para pertencer, sermos seres sociais, foi extremamente útil na luz da evolução, né? Há 300 mil anos atrás, quando o Homo sapiens, a nossa espécie, desapontou aí, a capacidade de formar grupos e de conviver entre esses grupos e se sentir pertencido a um determinado grupo foi extremamente importante para que a nossa espécie sobrevivesse, porque nós somos caças e não caçadores, nós sempre fomos as presas e não os predadores. Então formar grupos nesse sentido foi extremamente importante para a espécie continuar proliferando, sobrevivendo e chegarmos até aqui nessa sociedade extremamente complexa que hoje a gente formou. Só que foi necessário então uma mudança no cérebro, foi necessário que evolutivamente esse cérebro se adaptasse ao meio, se adaptasse a grupos e por isso algumas regiões específicas, um neurotransmissor específico, alguns, né, são responsáveis para que nós, seres humanos, tenhamos naturalmente essa necessidade de formar grupos, de se sentir pertencido e de se sentir útil dentro dessa comunidade que a gente forma. Então,
entendam que não é questão de personalidade por si só, é questão de evolução. Nosso cérebro realmente é programado para isso. E tem algumas regiões que são mais protagonistas, digamos assim, sempre lembrando que o cérebro, todas as partes estão trabalhando em conjunto o tempo todo, mas algumas regiões nessa temática de se sentir pertencido, de se sentir parte da sociedade, tem um destaque mais importante. Eu vou falar delas aqui hoje para vocês, tá bom? Começando com a primeira dessas regiões, nós temos sempre o córtex pré-frontal aqui. Quase todo episódio a gente fala dele porque realmente é uma peça-chave aí na nossa evolução. E principalmente a região medial, que fica mais no meio aqui do cérebro, na parte da frente, né, na parte do córtex, e o cingulado anterior, eles são ativados quando nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o que os outros pensam de nós. E aí a gente começa já a entrar mesmo nessa temática da cognição social, né? A sensação de exclusão social, por exemplo, ela ativa as áreas semelhantes à dor física. E um exemplo prático disso é os adolescentes, né? Quando somos adolescentes, quando vocês observam adolescente, quando vocês passaram pela adolescência, quem se sentia excluído do grupo se sentia muito mal, era uma frustração gigantesca, era uma dor realmente experienciada pela pessoa, pelo indivíduo, como uma dor física, doía mesmo, né? A sensação de se sentir excluído do grupo era dolorosa. Então, é muito por conta dessas regiões de alguns neurotransmissores, por conta dessa necessidade de se sentir pertencido a um grupo. Porque pensa, um adolescente que está entrando aí na sua vida adulta, que está se preparando para desvincular da sua família, que foi o primeiro grupo social com que ele conviveu, ele tem essa necessidade de se sentir pertencido muito mais forte que a gente que já é adulto, que provavelmente já encontrou o seu grupo, né? E já se desenvolve na sociedade, do que um adolescente que tudo é muito novo e é exatamente isso que ele procura, né? Se inserir na sociedade, se inserir numa faculdade, se inserir num trabalho, se inserir numa comunidade, muito por conta disso. E na adolescência isso é mais aflorado, justamente porque áreas como a amígdala cerebral, que eu também vou citar ela aqui mais pra frente, estão mais ativadas, né, do que na vida adulta. E o córtex pré-frontal, essas regiões que eu falei, ainda não estão completamente maduros. Então, eles estão começando a assimilar que precisam se sentir pertencidos a alguns grupos para poder seguir a sua jornada, a sua caminhada aí na vida. E por conta de todas essas mudanças, o adolescente sente mais essa questão social do que a gente. Por isso a gente vê, né, muito comum grupos de adolescentes de todas as vertentes, de todos os assuntos possíveis, né? Gente que se une por conta de música, gente que se une por conta de ser fã de alguma série específica, de algum jogo específico, a galera geek, a galera nerd. Isso é muito forte na adolescência, na juventude, por conta dessa necessidade intrínseca que vem de formar grupos desde muito cedo. Então, um ótimo exemplo para vocês começarem a entender que essa necessidade é nata nossa, já nasce com a gente. Outro grandíssimo protagonista dessa história é a ocitocina, que é o hormônio da ligação social. A ocitocina ela ficou muito famosa e muito conhecida aí popularmente como o hormônio do amor, porque ela é produzida principalmente no momento em que a mãe vai dar à luz, né? Ela é necessária ali para o útero fazer as suas contrações no momento do parto, e também é muito produzida quando a mãe vai amamentar esse bebê, no momento ali da amamentação, né? Da mãe com o bebê. Só que ela não se limita a isso, ela é inclusive importante para a mãe com o filho, não só na questão fisiológica da musculatura lisa que ela tem que trabalhar ali na questão do útero, mas também da questão social, porque o primeiro convívio social daquele bebê é com aquela mãe que vai amamentar ele, que vai dar o alimento para ele poder sobreviver. E aquela mãe tem que aceitar, tem que acolher aquele bebê, tem que sentir que aquele filho é seu,
para poder amamentar, para poder querer cuidar dele. Então a ocitocina, além desse papel fisiológico do aleitamento, da contração uterina durante o parto, ela tem esse papel já social entre mãe e filho nesse primeiro contato, né, nesse primeiro ambiente aí que essa criança, que esse bebê tem no mundo. E é extremamente importante para a criação de vínculo entre essa mãe e esse filho. E a ocitocina, além disso, né, de facilitar esse vínculo social entre a mãe e o bebê, ela também está presente no vínculo entre casais, no vínculo entre amigos, no vínculo entre vários grupos onde você se sente pertencido, onde você sente que você faz parte, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua igreja, dentro da religião que você prega, seja no estádio de futebol, torcendo para o seu time. Nesse momento também é liberado ocitocina, porque é aquele momento que você entende, somos nós da minha família, somos nós aqui da igreja fulana de tal, somos nós do time tal, entendem? Ela é um hormônio extremamente importante nesse sentido da cognição social, do afeto social, do pertencimento e também da empatia. Então ela aumenta a confiança entre as pessoas do grupo, ela amplia a empatia, a leitura das emoções. A empatia é você sentir a dor do próximo, né? Você se colocar no lugar do próximo, você ser tão ligado àquela pessoa que você é capaz de lutar por ela, que você é capaz de brigar com alguém por causa dela, defender essa pessoa. Isso faz parte da empatia e é trazido pela ocitocina, esse neurotransmissor / hormônio aí, muito, muito importante na nossa formação de vínculo, no nosso sentimento de pertencimento a qualquer grupo que a gente esteja inserido. Então, além disso, né, a ocitocina ela também tem um lado que é meio paradoxal, mas faz sentido, porque ela fortalece os vínculos com os seus grupos e aumenta a desconfiança ou a hostilidade contra grupos externos. Então, aí começa a se formar mesmo, lá da época das cavernas, esses grupos que iam se aglomerando, né, e chegavam a ser no máximo até 100 pessoas aglomeradas num grupo, e isso depois foi aumentando, né? E aí formamos cidades, e aí formamos a sociedade que temos hoje. Mas lá no início, os grupos eram de no máximo 100 pessoas. Então você tinha contato ali durante o seu dia, durante a sua jornada, com mais ou menos 100 pessoas da mesma espécie. Aí, quando esse grupo se deparava com outro que também estava buscando alimento, que também estava buscando abrigo, que também estava buscando proteção em um determinado território, gerava briga, né? Gerava conflitos por conta de territórios que aquele grupo estava inserido e estava bom para eles ali, então eles não iriam querer perder esse território. Então a ocitocina também participa dessa questão de hostilidade contra grupos externos. E aí a gente começa a entender já o desenrolar da história até chegarmos aqui, né, na atualidade, onde temos tantos extremos, temos tantas polarizações em tantas nuances da nossa vida, e temos sim essa questão da ocitocina agindo, da gente entender que somos nós contra eles, nós temos que defender o nosso, seja lá o que for, né? Na questão da política, na questão da economia, na questão da religião, na questão do embate entre fé e ciência. O que devia caminhar junto e evoluir junto, hoje em dia se torna uma guerra, né? Um cabo de guerra, onde um quer estar mais certo que o outro, onde um quer puxar mais que o outro, e um tá querendo provar sempre que o outro tá certo e que o outro tá errado e que nós estamos certos, né? Então, entendendo aí essa conexão forte que a ocitocina traz pra gente, né? E no contexto da fábula, quando a jarra é sacudida, a ocitocina reforça o laço dentre as formigas do mesmo grupo, né? E acentua essa briga com o outro grupo, com aqueles que elas enxergam que são diferentes, né? Mesmo por características físicas, eram formigas pretas e formigas vermelhas, então você enxerga aquela característica física daquele outro ser vivo como algo que é
externo a você, como algo que você tem que atacar. E aí entra também, lógico, o sistema da amígdala, que vai detectar a ameaça, que vai detectar que aquele ambiente é hostil, que aquele ambiente não está agradável e vai ativar o seu sistema de luta e fuga do sistema nervoso autônomo simpático, né? Onde vamos ter respostas automáticas e rápidas para proteger aquele ambiente, proteger a gente, né? Naquela situação ou fugir daquela situação. Então a amígdala está aí para detectar o perigo e gerar essas respostas emocionais rápidas. E nessas situações de tensão social, ela é facilmente ativada e vemos o que é diferente de nós como ameaçador. E se vocês acompanham os outros episódios, já sabem muito bem da importância da amígdala para detectar essas situações de perigo, só que sabem muito bem também que uma amígdala ativada por muito tempo de forma crônica libera uma série de sinais químicos, como por exemplo o aumento do cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse agudo, só que isso de forma crônica faz com que a gente comece a ter processos de adoecimento, como ansiedade, como burnout, como depressão. Isso de forma crônica é extremamente maléfico para a nossa vida. Era útil naquela época dos homens das cavernas para poder detectar perigo e ameaça de grupos hostis ou de situações ou de ambientes, né? Seja por força da natureza, de chuva, de terremoto, aquele grupo tinha que dar um jeito de se proteger. Só que hoje em dia, na atualidade, essa amígdala e esse sistema tá sempre muito alerta por outras questões econômicas, questões políticas, questões religiosas, do ambiente externo, informacional, virtual, completamente favorável para deixar essa amígdala disparada. Então, a gente começa a entender como que a situação, né, a guerra vai sendo formada, o clima vai ficando tenso, por conta do nosso contexto atual. Um exemplo interessante, teve um experimento, tem vários estudos assim, né, de neuroimagem, que mostra a amígdala sendo disparada quando os participantes do estudo veem rostos de outros grupos, de outras etnias, mesmo quando a pessoa deliberadamente, conscientemente não demonstra nenhum tipo de preconceito, a amígdala dispara quando ela vê fotos, imagens de pessoas de outra etnia, então que tem traços muito característicos, né, asiáticos, africanos, e esse estudo demonstra isso. Então mesmo sem você conscientemente falar assim, não, eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não tenho problema com isso, com pessoas diferentes de mim, a amígdala por si só já dispara por conta desse sistema meio que nato que vem dentro da gente, que detecta essas situações e detecta que aquela pessoa que você está vendo não faz parte do seu grupo, nem que seja ali da sua etnia. Então entendam o quão complexo é essa situação, que mesmo de forma consciente a gente deliberadamente fala que não tem preconceito e a nossa região específica para detectar perigo, para alarmar situações hostis, já dispara. Vejam como que as coisas, o quebra-cabeça vai se juntando aí, né? Sobre o pré-frontal ainda, né? Ele é muito responsável pela racionalidade e pela empatia. Então a região, tem outras regiões, né? Eu falei lá da parte medial e do cingulado anterior, e aqui tem a pré-frontal dorso-lateral, que fica mais lateralizado aqui na sua cabeça. Ela ajuda no pensamento crítico e na inibição de impulsos e na sua avaliação racional. Também temos a parte medial, que participa dessa empatia cognitiva, de você se colocar no lugar do outro. Só que sobre estresse crônico, quando essa amígdala está muito disparada o tempo todo, esses circuitos ficam prejudicados. Acontece que a gente chama de sequestro da amígdala, né? Ela sequestra essas regiões cognitivas do cérebro e não deixa a gente pensar direito, raciocinar direito, agir pela razão. Ela desliga essa parte da razão e deixa somente a emoção, geralmente de valência muito negativa, agir em cima dessas situações. E lembrando, né? Quando a gente
lá da fábula da jarra. Quando nós somos sacudidos por esses conflitos, nós temos mais chances de reagir com raiva do que de refletir sobre o que está acontecendo com a situação. E é muito claro essas situações em jogo de futebol. Por que tem tanta briga entre torcidas, até entre os próprios jogadores, até entre a própria comissão técnica? Aqui no Brasil, na América do Sul, a gente vê muito isso, né? Essa hostilidade entre torcidas, entre os próprios profissionais da área, por conta de que a emoção é tão forte ali no momento que você desliga a sua parte racional e só a emoção, geralmente a raiva, toma conta dessa situação e o circo tá armado, a briga tá feita e o negócio vai para as cucunhas, ninguém consegue controlar mais. Então a gente consegue entender aí o porquê dessa nossa parte racional não funcionar nessas horas, porque a amígdala tá sequestrando essas áreas, realmente está tomando conta do seu racional, da sua parte cognitiva. Só que tem como você, diante dessas informações, né, diante do conhecimento que eu tô te passando aqui, começar a trabalhar isso de forma consciente, de forma estratégica, para não deixar com que as emoções tomem tanto conta assim da sua vida nesses momentos. Lembrando, a emoção e a razão, né, entre razões e emoções, elas andam juntas, elas são aliadas, uma traz informação para a outra. O sistema emocional está sempre avaliando o nosso ambiente, o nosso contexto, para levar informações para a nossa parte cognitiva tomar alguma ação, fazer algum comportamento, emitir algum hábito. E eles são parceiros, não são inimigos. O que tem que acontecer sempre é um balanceamento dos dois. Os dois têm que andar de forma saudável, de forma adaptativa juntos. O problema de hoje é que às vezes o emocional muito desadaptativo fala muito mais alto do que a parte cognitiva, né? Por que muito desadaptativo? Por conta de estresse, por conta de ansiedade, por conta do ambiente, do contexto que a gente está inserido, por conta dessa polarização que a sociedade foi construindo, e é sempre muito 8 ou 80, é sempre muito extremo, é sempre muito polarizado, e isso faz mal pra gente como espécie, como indivíduo, como sociedade. Continuando sobre essa manipulação social que acontece, né, de o sacudir da jarra, a gente sabe muito bem, há muito tempo, há muitos anos, desde que o mundo é mundo, que governos ou elites sempre estão manipulando as massas e colocando esses grupos sociais um contra os outros, porque isso é favorável para a política, é favorável para o governo. O governo que consegue trazer mais pessoas para o seu grupo, consegue vencer uma eleição. E quanto mais fervoroso, caloroso for esse grupo a favor daquele governo, mais, entre aspas, potente, mais forte esse governo parece ser, porque tem o apoio das grandes massas. Mas é exatamente isso que ele quer e é exatamente isso que a gente tem servido de papel, né? Como massa de manobra, como marionetes desse sistema. Outra coisa que amplifica bastante essa manipulação social são as redes sociais, né? Elas amplificam a polarização, porque o algoritmo da própria rede social reforça justamente essa bolha cognitiva que a gente vive, porque o algoritmo vai trazer aquilo do qual você mais procura, do qual você mais gosta, do qual você tem mais interesse, e ele faz várias leituras ali por meio do tempo de tela que você fica naquela notícia ou naquele vídeo, por meio de quanto aquilo é enviado para outras pessoas, de quantos comentários e curtidas aquilo ali tem. Ele vai entendendo que você gosta daquele assunto. E se ele entende que você gosta daquele assunto, ele vai entregar muito mais daquilo para você. Seja relacionado à política, seja relacionado a futebol, seja relacionado à religião, seja relacionado à ciência. E você acaba ficando numa bolha e acaba entendendo ou achando, sentindo que aquela sua bolha é a correta, porque tem muita informação sobre aquilo, tem vários especialistas falando sobre aquele assunto e defendendo aquele assunto e defendendo aquele ponto de vista. E aí acontece
essa amplificação da polarização das grandes massas, né? Porque não, fulano de tal falou isso e isso tá certo, porque refuta o pensamento da pessoa que tá do outro lado, né? Do qual você, entre aspas, é o inimigo, e você acaba caindo nessa manipulação aí social que acontece muito hoje em dia, cada vez mais. A publicidade e o marketing também explora muito essa necessidade da gente pertencer àquele grupo, né? Se você não tem isso, você não faz parte desse grupo. E aí entra muito a questão de compras também aqui nessa situação, de você querer se sentir pertencido a algum grupo específico, né? Por isso você precisa ter o que aquele grupo consome, você precisa ser daquela forma, você precisa agir daquela forma, e aí vai se criando características muito específicas de determinados grupos. Tem também um estudo que mostra que essa polarização no âmbito da política, ela aumenta quando essa identidade grupal é reforçada, independentemente dos fatos apresentados. Então, quando a política, né, os governos deliberadamente enquadram pessoas de grupos menores naquele grande grupo, por exemplo, Deus, Pátria e Família, você que tem fé em Deus, você que defende a sua nação e você que tem uma família, se identifica ali naquele grupo e com isso continua, né, a sua identidade, ela é amplificada em um grupo maior, por exemplo, de política específico. E, gente, eu estou citando exemplos para ser didático, não estou falando que um grupo é certo, que um grupo é errado, tá bom? Eu sei que esse assunto, justamente esse assunto que eu estou falando, causa muito fervor por conta da polarização, mas o que eu estou tentando te explicar aqui é justamente a neurociência por trás, o que o seu cérebro faz por trás dessa situação e faz a gente agir às vezes de forma muito desadaptativa e muito ruim pra gente mesmo, como indivíduos, né? Outro exemplo muito bom que eu trouxe aqui sobre isso é um livro que eu tô lendo, do George Orwell, 1984. O George Orwell escreveu esse livro em 1948 e fez o trocadilho aí entre os números 4 e o 8, prevendo um futuro de 1984. E hoje, em 2025, eu leio esse livro e fico assim, chocada com as informações, com a percepção de futuro que o George trouxe nas histórias desse livro. Eu fico assim, gente, se ele pudesse, né, ter a oportunidade de vir no futuro, ele ia falar assim, não, eu previ o futuro. Realmente é um livro muito bom de se ler, um livro muito interessante. Ele expande muito a nossa capacidade assim, de ter consciência sobre as coisas, e ele traz, né, que esse futuro de 1984, nós como sociedade estaríamos divididos em 3 grupos, né, a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. E lá conta a história de o protagonista, ele vive na Oceania, e sempre a Oceania está em guerra com a Lestásia ou com a Eurásia, só que a sociedade, né, política daquela situação faz com que o mundo deles ali da Oceania esteja sempre em guerra com alguém e com algum aliado, independentemente de quem seja. Eles manipulam a informação, eles manipulam a história para que aquelas pessoas que vivem ali sempre achem que estão em guerra, por exemplo, com a Eurásia. Só que a guerra vive mudando, os aliados vivem mudando, mas você sempre tem essa noção, essa sensação de que você teve em guerra com sempre aquela região específica, só que isso muda direto, só que a informação é tão manipulada que as pessoas têm essa sensação, né, de que a Oceania está em guerra com sempre o mesmo local, só que muda, fica variando entre Lestásia e Eurásia. E essa pessoa, o protagonista do livro, ele meio que furou a bolha, entendeu que não é assim, que eles estão sendo manipulados o tempo todo. E aí o desenrolar do livro é muito interessante. Eu não vou ficar dando spoiler, porque para quem quiser ler, e quem já leu sabe muito bem do que eu tô falando. E ele mostra muito essa questão da vigilância
com o que nós vivemos hoje em dia, inclusive, né? Mas no livro mostra que eles eram vigiados o tempo inteiro. Existia uma televisão que ele chamava de teletela, que ficava ouvindo, que ficava vendo o tempo inteiro o que eles estavam fazendo, e se eles saíssem das regras, né, daquela sociedade, eles eram punidos, eles eram presos. E assim, não tem como não fazer um paralelo hoje com a questão de que os nossos aparelhos celulares nos escutam, nos ouvem, o algoritmo logo entende o que você quer e te entrega aquilo, e você se vê preso realmente, trazendo comportamentos ali de manada, de massa, que talvez você nem se identifique tanto, mas faz com você acreditar que você precisa ser daquela forma. Então fica aí a dica de leitura desse livro, que é extremamente interessante, principalmente nos dias atuais. Eu acho que esse livro nunca foi tão atual, né? Acho que todo mundo que lê ele pensa assim, poxa, esse livro nunca foi tão atual, justamente porque cada vez mais estamos polarizando, extremizando as situações, os contextos, os ambientes da nossa vida, né? Então, conectando isso com a fábula, é quando a gente não percebe quem está balançando a jarra. A gente gasta energia brigando com quem não é o inimigo, só que a gente não consegue furar essa bolha e perceber que somos, na verdade, seres da mesma espécie brigando por um mesmo objetivo, geralmente poder, seja aquisitivo, seja econômico, seja territorial, e esquecendo que no fim existe algo maior, alguma força maior, seja governamental, seja religiosa, seja o que for, que faz com que a gente faça essas situações, né? E aí, o que a gente tem que fazer, então, para conseguir furar essa bolha, para conseguir pensar de forma consciente e racional que esse tipo de situação muito extremista em qualquer âmbito, em qualquer contexto da nossa vida, não é benéfico, não vai levar a nossa sociedade para a evolução em nenhum desses âmbitos, porque só gera briga, só gera conflito e faz com que a nossa sociedade ache que nós temos, na verdade, inimigos, sendo que poderíamos todos trabalhar de forma adaptativa para construir uma sociedade realmente com educação, realmente com saúde, tanto física quanto mental, e não só ser massa de manobra e marionete dessa pessoa, né? Desse ser, dessa entidade, seja lá do que for que você queira chamar aí, que sacudiu essa jarra. Como que a gente tem que trabalhar? Trabalhando a empatia e a expansão dessa percepção de sociedade, da questão da ocitocina, né? Se sentir pertencido à espécie, se sentir pertencido ao planeta, independentemente de diferença de cor, de religião, de política, de futebol, independentemente das personalidades, das características de cada um de nós. Como que a gente reduz essas divisões, então? A gente tem que fazer esse contato intergrupos de uma maneira positiva. Como conviver com diferentes pessoas, com diferentes meios, reduz essa hostilidade. Então, para quem é pai e mãe principalmente, né? Quanto mais diversificado o ambiente que o seu filho crescer for, em escolas que trazem mais essa diversificação, em sociedade, dentro da sua família, quanto mais comum for coisas de diversos grupos dentro do seu ambiente, melhor é para o desenvolvimento intelectual e cognitivo dessa criança, desse adolescente e desse jovem que vai se tornar um adulto. E para a gente também. Então, às vezes você quer realmente sair desse automatismo da grande massa e quer parar para pensar nas situações da vida, que às vezes isso traz muito conflito até entre a própria família, né? O grupo social que você vive ali dentro da sua casa tem opiniões divergentes e vocês não conseguem conviver de forma saudável. Isso gera briga, isso gera separação da família, né? Por conta dessas situações. Então, realmente trabalhar isso de forma ativa, conviver de forma respeitosa e de forma educada com pessoas que são diferentes de você, que a parte da empatia, a parte de somos seres da mesma espécie, nosso grande grupo pertencente é esse,
pode falar mais alto. Mas assim, tem que se desarmar mesmo de tudo isso que vem sendo construído dentro da sua consciência, dentro da sua cabeça, de que essa pessoa, de que esse pensamento, de que esse contexto te traz uma ameaça, porque não traz. A ameaça está no que você enxerga e não no que realmente é. Então tem que ter esse exercício de perspectiva, né? Imaginar a vida e a emoção dessa outra pessoa que é feita de carne e osso como você, que você talvez com seus discursos de ódio, de todos os sentidos aí, esteja prejudicando. E realmente, como eu disse, se desarmar e despido de preconceitos, que é muito difícil de fazer, mas você consegue conviver com isso, conviver em uma sociedade de uma forma menos reativa e de uma forma mais racional, trazendo sim com isso um ambiente mais favorável para você e para as pessoas que convivem com você. E como também, o que ajuda bastante? Estudando história, estudando literatura, por exemplo, cinema, você pesquisando, você tendo contato com essas informações, com como as coisas foram construídas ao longo do tempo, vai ativar áreas do seu cérebro dessa parte social, facilitando com que você tenha empatias por grupos que são, às vezes, você imagina que são distantes da sua realidade. Mas assim, tem gente que não faz questão disso, tem gente que não quer, tem gente que realmente tá tão enraizado, tá tão craquelado ali dentro daquela bolha, e acha, né, que o seu ponto de vista é o correto, que não existe nada além daquilo, que só aquilo que aquele grupo é o correto na vida, que isso que eu tô falando vai ser até motivo de chacota, talvez, vai ser motivo de críticas, vai ser motivo de desrespeito. Posso até esperar os comentários, mas assim, acho que como parte da neurociência, que estuda a cognição social, que estuda o cérebro social, que estuda, né, a nossa espécie inserida nessa sociedade, é um assunto extremamente importante para eu trazer para vocês, independentemente de ser um assunto que gere muitas críticas ou que gere aí coisas desrespeitosas até. Mas assim, tô com o meu cognitivo, com o meu emocional preparado para isso, porque realmente é um assunto que é como mexer num vespeiro, né? Só que, para você que pegou isso que te cabe da história, entendeu de forma realmente desarmada da situação e começa a parar para pensar em todas as situações que você defendeu uma causa, principalmente quando era jovem, por exemplo, e hoje não faz nem sentido na sua vida, você começa a entender o que realmente tem valor, né? A sociedade que realmente a gente quer construir, que realmente importa, que realmente vai fazer com que a nossa espécie continue evoluindo como seres individuais e como seres coletivos. Se você entendeu essa mensagem que eu quero passar aqui nesse episódio, é isso aí. Vou já partindo para a parte final, né? Vamos recapitular. Nós somos biologicamente programados para pertencer a grupos, então entender que isso é nato nosso e com isso perceber quais comportamentos, de quais grupos você está defendendo às vezes de forma automática, faz bem já para você meio que sair dessa bolha e ser uma pessoa que pense por si só, que emita as suas opiniões de uma forma mais inteligente do que de uma forma só vomitada, né? Só trazendo aquilo que é repetido para você. A ocitocina fortalece esses laços, mas também pode dividir, então use esse neurotransmissor, esse hormônio que você tem ao seu favor. A amígdala também vai reagir às ameaças, sejam elas reais ou sejam elas manipuladas, então entenda de que forma que a sua amígdala cerebral está sendo ativada aí, por quais tipos de ameaças, e realmente vale a pena você ficar com essa região que, se for ativada de forma crônica, é extremamente maléfica para a sua vida. A parte do pré-frontal vai nos ajudar a sair desse piloto automático e enxergar além das questões da manipulação. Aumentar o seu senso crítico, né, para você ser capaz de ponderar as situações. Esse é um dos objetivos desse podcast, de todos os episódios, é você ser capaz de ponderar sobre todas as situações, todos os contextos da sua vida, inclusive esse social. Aumentar também
a questão de você sair dessa bolha e não ser uma marionete, né? Que daquelas pessoas que chega e espuma o canto da boca para defender certo ponto de vista, certo? Isso versus aquilo, nós contra eles, sendo que no fim o mais prejudicado da história geralmente é você. Então canalize a sua energia para fazer algo que seja realmente produtivo e adaptativo para a sua vida, e com isso, né, a mudança do indivíduo vai mudar o coletivo. Canalize as suas forças, a sua energia, o seu foco, a sua atenção para coisas realmente produtivas, né? Se você realmente quer defender essa questão que você está defendendo, pelo menos defenda de forma inteligente. Estude, busque informação correta, não seja um disseminador de fake news, não seja uma pessoa que só repete palavras que lhes foram ditas. Essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, com essa fábula aí do Quem Balançou a Jarra. Quem souber o autor, eu procurei, não achei, por favor, se você souber quem é o autor, me fala aqui nos comentários, me fala se fez sentido isso para você, se você já tinha ouvido falar que a ocitocina tem esse papel tão importante na cognição social, se você sabia todas essas regiões aí que são responsáveis por isso, que é característica da nossa espécie, essa questão de formar grupos e defender o seu grupo e defender esse ponto de vista. Conversa aqui comigo, vamos bater um papo, traz o seu ponto de vista de forma respeitosa, traz aí os insights que você teve, coloca aqui nos comentários, vamos fazer disso aqui um espaço para isso também, né? A neurociência trazendo informações muito valiosas para a gente conviver em sociedade, cada vez de forma mais adaptativa, de forma mais harmoniosa, lembrando que somos todos da mesma espécie, temos todos a mesma capacidade cognitiva, temos todos o mesmo sistema nervoso central, e se a gente trabalhar junto, né, o indivíduo, cada um fazendo um pouquinho ali, o coletivo vai melhorar por si só. Se fez sentido para você, envie esse episódio para mais alguém que tem que ouvir essa história, que tem que entender um pouco mais sobre isso. Por favor, se inscreva no canal, a gente acompanha as métricas e a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal. E para ajudar esse algoritmo que eu expliquei para vocês, entregar esse conteúdo para mais pessoas e fazer com que informações como essa sejam cada vez mais disseminadas, preciso da sua inscrição, preciso do seu engajamento aqui nesse vídeo. Do mais, eu só tenho a agradecer, obrigada a todas as pessoas que vêm acompanhando os episódios, obrigada a todo o carinho que eu tenho recebido, e até o próximo episódio do nosso podcast Você Já Parou Pra Pensar, comigo, Amanda Salles.